A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa matéria de educação cristã. Já havíamos começado a tratar aqui em relação à educação, a evolução, né, do processo da educação cristã. Acabamos de falar sobre o escolasticismo. Entramos um pouco no assunto da educação dentro da Reforma Protestante. E agora eu quero me aprofundar na questão da educação dentro do âmbito da Reforma. Então, as diversas ramificações, né, que tiveram origem com a Reforma Protestante e a modificação do quadro histórico de modo geral, mas especificamente a atenção que o mundo protestante deu à questão educacional, né, como eles se dedicaram, né, como o mundo protestante de fato se empenhou de uma maneira muito séria, muito importante, muito abrangente. E como eu já havia tratado em outras aulas, essa correção necessária que se deve fazer a essa conceituação incorreta que havia em chamar a Idade Média de Idade das Trevas, e na verdade entender que muito conhecimento se produziu durante a Idade Média, importantes instituições surgiram e formou-se toda essa base para a sociedade ocidental, né, a partir dessa construção de conhecimento dentro da Idade Média. Todavia, isso estava um tanto recluso a algumas castas da sociedade. Então, a aristocracia, né, a alta burguesia, o clero principalmente, né, eram detentores aí deste conhecimento durante a Idade Média. Até que, com o advento da Reforma, vamos ver agora uma releitura, né, desse conhecimento que foi produzido, com uma ótica agora a partir da Reforma, né, dos ideais que foram elencados na Reforma, por exemplo, sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, né? Então temos aí alguns ideais que foram apregoados durante a Reforma e que nortearam a ação agora dessa igreja, a saída de dentro da Igreja Católica, constituindo uma teologia à parte, constituindo toda uma filosofia mesmo, né? Toda uma filosofia, uma visão geral de mundo, uma cosmovisão à parte da Igreja Católica Romana. E não apenas isso, mas uma visão que propunha uma universalização do conhecimento com a iniciativa de educação, né, de todos os povos em todas as suas classes sociais, para a aquisição, né, das ferramentas de leitura e escrita, e assim poderem ter acesso direto à Sagrada Escritura na sua língua, tá certo? Traduzida para a sua língua materna, né, o seu vernáculo, e assim cada cristão pudesse exercer, né, o seu papel dentro do cristianismo de modo geral, né? Possa exercer o seu sacerdócio, conforme a visão de Martinho Lutero. Então eu quero trazer a contribuição importantíssima aqui do livro Enciclopédia do Protestantismo, de Pierre Giesel e Lucy Kainel. Tá, ok? Vamos fazer a leitura a partir da página 552 até a página 563, com as subdivisões, tratando especificamente em relação ao desenvolvimento e a valorização da educação dentro do contexto da Reforma Protestante. Ok? Então, dando início aí a nossa leitura e a nossos apontamentos com introdução ao protestantismo, um projeto educativo. O protestantismo, um projeto educativo. Veja só. Página 552 da Enciclopédia do Protestantismo. Ao criticar o magistério da Igreja e afirmar o sacerdócio universal dos fiéis, a Reforma promoveu a formação religiosa individual. As pessoas deveriam estudar pessoalmente os textos bíblicos e conhecer os ensinamentos básicos da fé cristã. A distinção entre fé explícita e fé implícita se viu relativizada, já que cada protestante deveria dar conta de sua fé. Então veja a partir daí uma nova atitude, uma nova ação, uma nova postura, uma nova maneira de ser. Então a visão protestante, a visão reformada sobre a fé do indivíduo é de que ele precisa zelar pela sua fé. Ele não entrega a sua fé a um sacerdócio oficial, um sacerdócio profissional. Ele não confia a sua fé a ritos, né, a ritualística simplesmente. Ele tem que exercer uma fé pura, uma fé, vamos dizer assim,
uma iniciativa própria, ok? Uma fé que parta da sua própria iniciativa, que não confie simplesmente nos sacramentos impetrados por um sacerdócio oficial de uma instituição. Ele tem que ter uma fé cuja iniciativa principal está nele. Tá certo? A iniciativa para o interesse na busca pelo conhecimento bíblico, a prática, né, dos textos bíblicos na sua própria vida, seguir, né, colocar em prática, colocar em ação os mandamentos que o Senhor destina a ele. Assim ele exerce um sacerdócio sobre a sua fé. Mas para que tudo isso seja possível, então temos aí colocado um ideal. Para que seja alcançado, serão necessários instrumentos, né, instrumentos suficientes para que ele possa ter este grau de autonomia. Dentre esses instrumentos, as ferramentas da leitura e da escrita. Com isso já temos um incentivo, né, já temos aí uma indução para que as pessoas despertem, de modo geral, o interesse pela leitura escrita, o que não era muito comum. Geralmente as pessoas confiavam a sua salvação ao sacerdócio estabelecido. Então o sacerdócio é que se virava com essa questão, né, de, vamos dizer assim, garantir, né, a sua salvação através, né, de todos os sacrifícios realizados, a missa, né, através da hóstia, o batismo dentro da igreja, a extrema-unção, a missa de sétimo dia, ok? Então as indulgências, né, as indulgências que foram tão provocativas em relação ao movimento da reforma. Então tudo isso constituía um meio pelo qual a pessoa delegava a sua salvação à instituição e ao sacerdócio. Agora isso será invertido, né, com esta visão da reforma protestante, fazendo com que as pessoas agora fossem, né, elas tivessem a responsabilização pela sua salvação, sendo elas sacerdotes da sua própria fé. Temos aí já uma mudança de paradigma, né? Mudança de visão geral em relação à vida. Deixa eu dar continuidade aqui, deixa eu só me encontrar. Enquanto no catolicismo o sentimento religioso é mediado por uma miríade de objetos que podemos contemplar ou tocar, no protestantismo a mediação se efetua sobretudo pelo livro. O protestantismo é uma religião de letrados, e é incontestável que a invenção da imprensa e os 10% de leitores em certas regiões da Europa favoreceram a expansão da reforma. Mas o próprio protestantismo, em seus diversos aspectos, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da leitura e a valorização da instrução, principalmente a partir dessa nova atitude em relação à fé individual, uma vez que serão sacerdotes de sua própria fé, uma vez que têm o direito, também a necessidade, também a obrigação de consultar a Sagrada Escritura para se conduzir durante a sua vida. Então está se instigando as pessoas a quererem, a desejarem, a buscarem conhecimento. Okay? Então temos aí uma religião do conhecimento, né, dos letrados. Há uma afinidade imediata entre protestantismo e educação. Se a igreja pode errar e se os clérigos não transmitem necessariamente de modo fiel a verdade cristã, é preciso poder verificá-la por si mesmo. Veja aí, né? A atitude que será então incentivada, desenvolvida. Praticar o livre exame, o que implica uma formação individual, seja qual for a condição da pessoa. De um lado, o individualismo religioso e a desclericalização, ou seja, a retirada dessa extrema autoridade que era relegada, né, que era delegada aos clérigos, né? Então tem essa desclericalização. Agora os cristãos, os fiéis, individualmente exercem o sacerdócio, a responsabilidade sobre a sua salvação e o interesse pela leitura e entendimento dos textos sagrados. De outro, a mediação essencialmente pelo livro. Eis as componentes que associam o protestantismo à educação. É porque associam o protestantismo, é por isso que o protestantismo é um projeto educativo. Em seu livro L'Armée Nouvelle, O Novo Exército, Paris Editions Sociales, 1977, correlacionando o protestantismo à burguesia, Jean Jaurès
percebeu o alcance pedagógico da reforma. Foi a reforma, tendo a burguesia como grande força, e não é estranho, uma vez que era detentora, né, de certo poder econômico, e não estava tão atrelada ao tradicionalismo que era o tradicionalismo, né, que estava presente dentro da grande instituição da Igreja Católica, né? Então a burguesia queria mais liberdade, a burguesia queria mais autonomia, a burguesia queria sair fora daquelas correntes, né, que aprendiam dentro do tradicionalismo da Igreja Católica, e principalmente estabeleciam um abismo entre os especialistas, né, aqueles que conheciam latim, aqueles que eram clérigos, aqueles que eram especialistas, e as demais pessoas, né, que estavam afastadas aí do conhecimento em alto nível. Então, a burguesia queria romper esse abismo, queria acesso, queria mais influência, mais poder. Então, com isso, despertou cedo o interesse dela, né, por essa nova proposta de aquisição do conhecimento, um conhecimento mais livre, um conhecimento mais popularizado, né? Então, não é nada estranho que a burguesia tenha se voltado logo, né, para essa iniciativa. Como uma grande força, que se apaixonou pela instrução do povo. O movimento quis que todo homem aprendesse a ler. Mas qual livro? Aquele de onde se extraiu a vida do movimento. É com a leitura da Bíblia, traduzida por todo canto para a língua vulgar, que os povos aprenderiam a pensar. Com a Bíblia belicosa e rude, cheia de murmúrios, gritos e revoltas de um povo indócil. Está na página 272 do livro dele. De fato, por muito tempo, as populações protestantes se distinguiram das demais por um índice superior de alfabetização e escolarização. Isso impressionou Max Weber, que em A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, 1904, 1905 e 1920 também, notou que na região de Baden, cuja porcentagem de protestantes não excedia 37%, havia 43% de estudantes protestantes entre os alunos do Gymnasien e 51% dos Hohere Burgenschulen em 1885 e 1891. Se nos anos de 1960 essa diferença ainda podia ser sentida na Alemanha Ocidental, país misto, católico e protestante, na Suíça havia praticamente desaparecido. Outro país confessionalmente misto, uma pesquisa efetuada em escala federal em 88 e 89, constatou, considerada sob o ponto de vista do nível de formação atingido, a distância entre católicos e protestantes é insignificante. Roland J. Campiche, temos aí 1992, página 59. Então temos aí a constatação, né, desse interesse desde os primórdios, né, da reforma, esse grande interesse pela aquisição de conhecimento, assim sendo um movimento que recém-surgido, logo pôde igualar, né, em presença nas universidades aos católicos que estavam instituídos já há muitos séculos. Então vemos aí que é um movimento que de fato veio promover esse desejo, esse amor pelo conhecimento, motivados aí pelo desejo de conhecer a Bíblia Sagrada, né? Então temos aí o grande objetivo, e ele vai refletir, né, em outras esferas de conhecimento também, começando pela Bíblia Sagrada e expandindo, né, o raio de conhecimento em outras ciências. Continuando aqui, a proclamação protestante do sola escritura, somente a escritura, culminou na edificação de novas sociedades religiosas, mas ao mesmo tempo exacerbou o individualismo religioso, comportando o risco de uma proliferação abusiva da comunidade dos fiéis. Se a instituição da igreja era falível, se a verdade religiosa precisava ser confirmada somente com a escritura, cada um poderia alegar o acesso à verdade a partir da leitura dos textos bíblicos. Cada protestante poderia se tornar, como percebeu Boileau, um papa de Bíblia na mão. Um papa de Bíblia na mão, veja só, né, como caracterizou aí. Realmente é um dos efeitos, né? Então, felizmente haverá alguns males, mas não excede o número de vantagens, não excede o volume de benefícios, tá ok? Há sim aqueles que se individualizam, que se revoltam contra toda a instituição, que querem fazer prevalecer a sua exegese particular,
mas isso, mesmo com esses males, isso não é maior, não excede o número de benefícios causados aí por esse incentivo à aquisição de conhecimento, tá ok? A Bíblia é devolvida aos fiéis, mas os fiéis devem ser não apenas suficientemente instruídos para ler, mas também orientados para ler corretamente. É onde entra uma exegese, uma hermenêutica bem orientada, sadia, valorizando a interpretação, a Bíblia intérprete de si mesma, ok? Então, não fazer a exegese, né? Inserir na Escritura aquilo que você quer ver nela, mas a exegese, permitir que a Escritura lhe mostre aquilo que ela está apontando, dizendo, direcionando. Valorizar a educação significou também na reforma o surgimento dos educadores e a afirmação do poder dos mestres e doutores. A gente viu aí no surgimento da escolástica, as grandes universidades e as agremiações, quando temos aí o contexto da Itália, no qual as agremiações de alunos que eram fortes e ditavam regras aos professores, tá ok? Agora, no contexto da França e da Inglaterra, eram as agremiações de professores que eram preponderantes, eram fortes e conseguiam de fato impor um regramento aos alunos, inclusive regramento sobre a sua conduta, né? Até a sua conduta à mesa. Então temos aí diferentes realidades, e com o surgimento do protestantismo percebe-se então o fortalecimento da questão do mestre, né, e sua autoridade diante aí dos educandos. Afirmação do poder dos mestres e doutores. Substituiu-se a autoridade da instituição pela autoridade do professor, o que passou a legitimar o pastor em vez do poder sacramental, não simplesmente sacramentalismo nem clericalização, mas o poder sim daquele que comunica a palavra, né? Comunica o evangelho. Foram seu conhecimento das Sagradas Escrituras e sua capacidade de uma exposição clara do conteúdo com explicações convincentes sobre as implicações práticas desse conhecimento. O pastor protestante vestiria simbolicamente a toga universitária para celebrar o culto. É uma característica, né? Ela demonstra aí o valor que está dando à prática, né, da explicação, né? A prática do esclarecimento que está prestando sobre o conteúdo bíblico. Tanto que é como se ele vestisse a toga do mestre da universidade, né? Tratava-se de instruir os fiéis para edificá-los. Para isso seria necessário iniciar o processo na infância. Olha só a mentalidade, né, que é desenvolvida aí no meio protestante, e a educação alcançando desde tenra idade, ok? A reforma também deu ensejo aos catecismos. O Catecismo Maior e o Menor de Lutero, de 1529, o Catecismo da Igreja de Genebra, da Pluma de Calvino, de 1542, e a busca pedagógica apropriada para cada idade, né? Quando você tem aí uma educação que seja direcionada, né? Que esteja em acordo com a capacidade de desenvolvimento, de acordo com a sua idade. Então, surgimento de uma pedagogia, né? Uma pedagogia profissional, uma pedagogia científica, né? Que depois se associará bastante ao conteúdo de psicologia, com a pedagogia que temos na atualidade. Mas vemos que há um fortalecimento da pedagogia dentro do âmbito da reforma protestante, um interesse pela busca do conhecimento. Com o objetivo de promover a educação religiosa, a reforma acabou favorecendo a educação em geral. O paradigma, né, a busca era a educação religiosa, mas isso refletiu sobre a educação de modo geral, uma vez que aprimorou-se a técnica, né? Uma vez que se despertou o interesse, as pessoas vão prosseguir, né? Uma vez que agora estão desejosas da aquisição do conhecimento, sabem do valor, sabem das vantagens, né, de se adquirir conhecimento, elas buscarão esse conhecimento agora de uma forma geral, ok? Então tem aí a valorização da busca pelo saber, pelo conhecimento. Vejamos como esta ênfase se manifestou desde a reforma até os nossos dias, assim como seus resultados. Vamos seguindo aqui agora para um contexto no qual ele vai nos dar um histórico, né, desse desenvolvimento da educação e essa potencialização, né, dessa busca no contexto da reforma protestante. 5 solas, né, conforme presente em tela aí. Primeiramente mostramos
Martinho Lutero apregoando as teses, né, pelas quais ele conclamou a igreja para um debate, as 95 teses. E agora os 5 solas que estão presentes aí, os ideais, né, da Reforma Protestante: sola gratia, somente a graça; sola fide, somente a fé; solus Christo, somente Cristo, né, não mais o Papa, né, como o vigário de Cristo, mas Cristo, né, diretamente; sola Scriptura, né, somente as Escrituras, não toda a carga de concílios e de teólogos, né, e de bulas, né, e de documentos papais, mas a Escritura, diretamente a Escritura. E soli Deo glória, somente a Deus, né, a glória somente a Deus. Então, os ideais da Reforma, a herança da Reforma. Vamos dar prosseguimento. Diante dos transtornos provocados pelo movimento evangélico, entre aspas, colocado aqui, que atingiu os conventos, chegou a desestruturar as escolas das ordens religiosas. Então, a estrutura que havia, né, antigamente causou aí certo tumulto, né, nessas estruturas, abalando-as. E de tendência como a de Thomas Manze, que considerava o ensino supérfluo, Lutero, em 1483 a 1546, defendeu com vigor a instrução. A partir de 1520, em A Nobreza Cristã da Nação Alemã acerca da melhoria do estamento cristão, Lutero pede que sejam abertas em cada cidade e em cada vilarejo uma escola para moços e uma para moças. É interessante que nós vimos essa atitude quando estudamos, né, durante o processo que estamos estudando aqui a educação cristã, no momento em que falamos especificamente sobre a educação hebraica. Então vimos que os hebreus também se comportaram dessa maneira, universalizando a educação para seu povo, né, de fato propagando, divulgando de modo geral, e principalmente com o advento do cristianismo, quando o cristianismo se fortaleceu e começou a ganhar muitos adeptos, eles redobraram, né, essa ênfase sobre a educação dentro das tradições hebraicas, e essa foi uma atitude muito sábia por parte dos hebreus, ok? E agora a Reforma repete essa estratégia, por isso que os resultados são vistos até hoje, com as nações mais desenvolvidas do mundo, sendo elas, na verdade, de matriz protestante, sendo elas, né, de modo geral, adotando uma fé reformada. Tá, okay? Então temos aí esta realidade. Pode ser comprovada aí com estudo sociológico, né? Qualquer estudo sociológico comprova esta realidade. Lutero definiu com vigor. Lutero pede que sejam abertas escolas. Continuidade aqui. Em 1524 lança um apelo aos conselhos de todas as cidades da Alemanha para que criem e mantenham escolas. E em 1530 proferiu um sermão sobre o dever de mandar as crianças para as escolas. O valor que Martinho Lutero estava dando à educação desde a mais tenra idade. Veja só. Para Lutero, isso significava não só tomar conta da juventude, mas não só tomar conta de uma juventude, mas também cuidar da cidade em geral. Para uma cidade, o que representa a maior e mais bela das prosperidades, para uma cidade, o que representa a maior e mais bela das prosperidades, a salvação e a força, é poder contar com muitos cidadãos eruditos, inteligentes, honrados e bem instruídos, que possam assim descobrir, conservar e utilizar com excelência os tesouros de todo tipo de bens. Palavras aí de Martinho Lutero, né, enaltecendo a educação. A preocupação de Lutero não se limitava à formação de uma elite, mas incluía também recomendações para uma instrução de base em escolas populares para todos os moços e moças, que os rapazes sejam enviados para determinada escola todos os dias durante 1 hora ou 2, e que no resto do tempo sejam postos para estudar em casa, aprendendo uma profissão ou outra atividade desejada, de modo que as duas coisas caminhem em paralelo durante todo o tempo em que for jovem. Da mesma forma, a menina dispõe de tempo suficiente para frequentar a escola durante 1 hora, sem com isso negligenciar as tarefas de casa. Então temos esta ênfase na educação, e não somente isso, mas um avanço extraordinário com a visualização da educação de homens e mulheres.
Então, enquanto nas tradições antigas a mulher veio sendo desvalorizada ao longo da história, tanto dentro do cristianismo, né, com o advento aí do cristianismo, com Paulo, por exemplo, com o Cristo, né, a forma como ele, ministrando os ensinamentos, ele permitia que mulheres tivessem sim acesso aos seus ensinos, né, tivesse acesso à sua pessoa, diferentemente dos mestres, né, que haviam em torno dele na época. Então Cristo favorecia, Paulo também favoreceu a atuação forte da mulher dentro da igreja, e vemos a reforma retomando isso, quando valoriza, né, que moços e moças recebam educação, não somente pessoas da aristocracia, mas pessoas de modo geral, até as pessoas mais pobres, seja-lhes ministrada uma educação de base para que possam ter pelo menos algum instrumento, né, por meio do qual possam adquirir conhecimento. O reformador humanista Philippe Melanchthon, 1497-1560, colaborador de Lutero, foi o criador do primeiro sistema escolar protestante. Costuma ser chamado preceptor da Alemanha. E veja que a Alemanha se tornou rapidamente uma nação extremamente desenvolvida, né? Então a Alemanha, de fato, hoje uma grande nação, tendo passado os terríveis, né, tempos, né, no qual foi atraída para ideologias coletivistas, né? Depois, passada essa fase terrível, eles de fato retomam aí a sua grandiosidade, né? Como nação que tem amor, que tem dedicação no conhecimento, nas ciências, né? na literatura, nas ciências de modo geral. Então a Alemanha demonstra aí ser uma grande nação pelo apreço que tem desde cedo pelo conhecimento. Temos aí Philippe Melanchthon participando dessa história, colaborador de Lutero, né, e sistematizador de um sistema de educação, a pedagogia protestante, caracteristicamente protestante. Martin Bucer, 1491-1551, o reformador estrasburguense, também considerava primordial a formação, já que considerava que a reorganização e a expansão da escola estavam ligadas à renovação da igreja. De modo significativo, quis integrar os professores ao trabalho dos sínodos e redigiu no mesmo ano, em 1534, uma ordenança escolar e uma ordenança eclesiástica. É autor de 2 catecismos. Uma de suas maiores contribuições talvez seja a criação, em 1538, em Estrasburgo, do ginásio que, sob a direção de seu primeiro reitor, Jean Sturm, 1507 a 1589, tornou-se uma escola renomada de retórica, piedade e belas letras. Do ginásio nasceria em 1621 a Universidade de Estrasburgo. Para Bucer, conforme escreve Gottfried Hamann, a igreja seria uma instância de formação contínua. E aí cita aqui um livro em francês mencionando essa questão de Bucer e o relacionamento com a Universidade em Estrasburgo. Entre a seita e a caridade, projeto de igreja do reformador Martin Bucer, Genebra, Labor et Fides. Esses laços entre a reforma e a ênfase na educação podem ser melhor ilustrados com o exemplo da cidade de Genebra. Em 1536, ao assumir a fé protestante, decidiu tornar obrigatória a escolaridade pública. Veja aí, né? O pioneirismo, né, na escolaridade pública tomada aí por Genebra. Algo inédito na Europa. Essa ênfase também foi assumida pela reforma calvinista. Foi João Calvino, 1509 a 1564, que fundou em Genebra a Academia Futura Universidade, com Teodoro Beza como primeiro reitor. Em Lausanne, a Academia Futura Universidade foi fundada em 1537, um ano depois da adoção da reforma. Dessa escola originou-se toda uma elite culta que difundiu a reforma por toda a Europa. Foi, para começar, a grande obra a ópera magna, né, de Calvino, as Instituições da Religião Cristã, que recomendo a leitura a todos, uma obra grandiosa, uma maravilhosa.
E depois a questão, né, de Genebra, né, ter se tornado esse grande centro de formação. Então a reforma, que estava aí lutando, né, para se afirmar dentro do território europeu, expandindo, né, indo para as Ilhas Britânicas e depois indo para as nações americanas, né, indo para as terras americanas. E lutando para a sua afirmação, guerras, né, terríveis travadas aí contra o catolicismo. E dentro desse contexto temos Genebra como sendo um grande formador, né, de líderes, formador de grandes ministros que partirão para todas as terras da Europa e lá promoverão então esta fé a partir dessa perspectiva reformada, né, essa perspectiva reformada. Então, temos aí um grande centro de formação, uma grande coluna para a reforma protestante, né, sendo estabelecida aí em Genebra, né, por causa dessa dedicação à educação e também por assumir essa tarefa de uma educação pública, tá certo? Uma educação geral, uma educação para todos os integrantes da sociedade. Temos aí as tendências, né, da educação dentro da reforma protestante. Isso muitas das vezes não é mencionado, né? Então eu faço questão de fazer a leitura desse artigo aqui, comentar, porque muitas das vezes isso é simplesmente ignorado dentro de muitos meios escolares. Teodoro Beza, conforme citei, a adoção da reforma. Dessa escola originou-se toda uma elite culta que difundiu a reforma por toda a Europa, ao propor uma organização eclesiástica que articulasse diversos ministérios de diáconos, anciãos, pastores e doutores, ordenanças eclesiásticas de 1541. Calvino favorecia a promoção dos membros leigos. Cada igreja local deveria comportar fiéis relativamente instruídos. A ação social desenvolvida por Calvino em Genebra não se limitaria a uma ajuda material e espiritual aos pobres, doentes e inválidos, mas trataria também de sua instrução e formação profissional. Veja a diferença abissal que há entre um assistencialismo fatalista, né? Entre um assistencialismo que é incentivado por muitos meios ideologias políticas, e essa iniciativa para o engrandecimento, a formação e a capacitação do indivíduo. Ok? Como diz aquela parábola, né? Uns dão o peixe, outros ensinam a pescar. Então, quando você ensina a pescar, você está capacitando a pessoa ao seu autossustento e ao seu desenvolvimento, à sua iniciativa, à sua livre iniciativa. Com isso, nós temos o grande diferencial que isso vai resultar no mundo entre as nações desenvolvidas e as nações subdesenvolvidas. Claro, existem N fatores variáveis também, mas aí podemos destacar um fator muito importante, né, para explicar o desenvolvimento de algumas nações. Ok? O humanista calvinista Martin Cordier, 1479-1564, professor de Neuchâtel, Lausanne e Genebra, criticou o ensino tal como conheceu na Universidade de Paris e defendeu uma pedagogia da aprendizagem do latim que fosse ao mesmo tempo mais ativa e mais ligada à espiritualidade. Conversação com o aluno, graus crescentes de dificuldade nos temas abordados, abertura para a graça divina. A visão cristã em relação a essa pedagogia também inclui a rejeição a todo tipo de violência. Declara Cordier, deixe de lado a vara e assuma as faíscas incendiárias da piedade. Seu famoso Colóquios, né, Colóquios de 1564, Lyon, ilustra bastante bem sua concepção pedagógica. Trata-se de um manual de conversações latinas que se inspira na vida cotidiana dos alunos e valoriza aqueles que obtêm bons resultados, além de lembrar sem cessar os fundamentos da fé cristã. A oração e a caridade são os melhores meios de lutar contra a ignorância, conforme explica o colóquio do número 66. Colóquios teve um sucesso considerável, sendo adotado não somente na maior parte das escolas protestantes, mas também com alguns retoques em escolas católicas. Essa obra oferece um belo exemplo de uma pedagogia de inspiração calvinista. Ok? Sebastian Castellion, que depois veio a ter algumas rusgas, né, com Calvino, mas foi também relevante nesse processo da educação reformada,
1515 e 1563, defensor da liberdade de consciência, publicou em Genebra em 1543 uma história abreviada da Bíblia para ensinar latim às crianças, Dialogues Sacris, Diálogos Sacros. Conheceu numerosas edições nos séculos XVI, XVII e XVIII. Os séculos XVII e XVIII seriam dominados por duas grandes personalidades da pedagogia protestante, o tcheco Comenius e o francês Oberlin, de renome mundial. Ambos são responsáveis por novos métodos educativos, com estreita correlação entre seus projetos pedagógicos e o seu pensamento teológico. Já havia inclusive materiais pedagógicos de certas universidades desdenharem da obra de Oberlin. Então é interessante darmos aqui também um contraponto, né? Trazer um material referencial para nos ilustrar aqui, nos trazer mais esclarecimentos sobre a dedicação, sobre o empenho, né, desses grandes homens que trabalharam dentro da pedagogia, né, inspirados aí por essa reforma protestante e por esses ideais, né, que nortearam a reforma. Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Sola Escritura e Soli Deo Glória. Comenius, como está em tela, João Amós Comenius, 1592 a 1670, criador do sistema educacional que até hoje não foi superado, tá? Fortaleceu a convicção de que o homem é capaz de aprender e pode ser educado, defende a generalização do ensino, defendeu a educação que interpretasse e alargasse a experiência de cada dia e utilizasse os meios clássicos como o ensino da religião e da ética na prática de ensino. Foi o pioneiro na aplicação de métodos que despertasse crescente interesse do aluno. Veja aí, né, como esses homens fizeram avançar a pedagogia da época. Ele traz aqui o nome dele mais próximo do original, Jean Komensky, tá? Jean Komensky, dito Comenius, em português Comênio. 1592 e 1670, ligado ao povo tcheco e à Igreja dos Irmãos Morávios. Foi teólogo, pedagogo e clérigo, com um espírito universalista, além de grande ecumênico. Comenius é um pensador do sentido do geral, que almeja a unidade dos saberes, a unidade das nações, a unidade das confissões. Seu projeto pedagógico rompe com os limites da época e zomba de fronteiras, como demonstram as duas obras mais importantes: Didática Magna, ou Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos, 1638, versão definitiva em 1657. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian. E Escola Pansófica, Escola Pansófica mesmo. 1651. Um resumo dos conhecimentos universais com uma exposição de seus princípios mais fundamentais para torná-los acessíveis a todos os seres humanos. Então, ele trabalha fortemente nessa visão ecumênica, né, da destruição dessas fronteiras que foram estabelecidas ao longo desses embates, né, dessas guerras. Então ele ultrapassa essas fronteiras para incentivar um ensino universal, tá ok? Então temos um grande avanço dentro essa pacificação, né, o caminho para essa pacificação. A Europa a Europa e o mundo de modo geral deve muito, né, a esses homens que tiveram essa coragem, que tiveram esse empenho. Estruturando ou reestruturando escolas em diversos países, Suécia, Hungria, etc. Comenius definiu uma pedagogia ativa ao rejeitar todo tipo de violência e concebeu a escola como um local de alegria, escolas ludos, tá, ou escola lúdica. Propôs que às crianças de ambos os sexos, de todos os meios sociais, fosse proporcionada uma educação de igual valor. Não são apenas os filhos dos ricos ou dos aristocratas que devem ser admitidos na escola, mas todos, nobres e não nobres, ricos e pobres, rapazes e moças, em todas as cidades, em todos os vilarejos. Veja aí o que isso representa como um avanço para o mundo, né? Como o mundo de fato pode desenvolver, pode avançar a partir de mentes como essa.
Antes de Rousseau, Comênios compreendeu que era preciso observar na educação as várias etapas que dizem respeito às diferentes fases de desenvolvimento da criança. A formação deveria, assim, segundo ele, passar por 4 estágios que correspondem às 4 aptidões cognitivas do homem. Na escola maternal, a criança instruída por sua mãe desenvolve percepções, sentidos exteriores. Em seguida, dos 6 aos 12, na escola de língua materna, seus sentidos internos são educados, imaginação e memória. No terceiro estágio, a criança cultiva sua aptidão para o raciocínio através do aprendizado do latim. Por fim, na universidade, dos 18 a 24, desenvolve de forma plena tanto sua vontade quanto sua inteligência. O estudo dos idiomas e da natureza ocupa um lugar central na pedagogia de Comênios, que inovaria na área ao utilizar imagens e peças de teatro e ao privilegiar o diálogo não só entre professores e alunos, mas entre os próprios alunos. Comênios se tornou conhecido em todo o mundo por seus manuais pedagógicos, principalmente Janua Linguarum Reserata, Porta Aberta para as Línguas, 1631, que ilustra em 1000 frases simples 8.000 palavras latinas, e Orbis Sensualium Pictum, o mundo sensível e ilustrado. A visão pedagógica de Comênios é profundamente inspirada por sua teologia, e a seus olhos existem 3 livros em que a verdade divina se manifesta: o livro da natureza, o livro da razão e a Bíblia. As ciências devem, portanto, ser estudadas através da experiência dos sentidos, que se abre para a natureza através da inteligência, que se abre para a razão, e através da sabedoria revelada por Deus na Bíblia. Opondo-se a Descartes, com que se encontrou nos Países Baixos, Holanda e Bélgica, Comênios acredita que os conhecimentos humanos imperfeitos em si mesmos precisam ser revestidos da certeza última da revelação cristã. Pouco conhecido nos meios culturais de língua francesa, Comênios foi um pensador que conquistou o renome mundial em sua época. Preocupado com o estado lamentável da educação na França, o cardeal Richelieu, que morreu pouco tempo depois, em 1652, convidou esse pastor protestante a viajar para a França. Você estava percebendo que, mesmo com as rusgas que se desenvolveram durante batalhas que se travaram por décadas, o brilhantismo, a capacidade pedagógica desse homem era tão evidente que fez com que os inimigos esquecessem essas diferenças e trouxessem essa habilidade dele para que pudesse melhorar o quadro geral de sua nação. Então isso é extraordinário. Observar, são questões históricas que geralmente não nos são comunicadas. Então deixa eu me encontrar de novo aqui na leitura. Está aqui, o cardeal Richelieu convidou esse pastor protestante a viajar para a França, mas seu falecimento poria fim a esse projeto. Comênios prosseguiu com suas pesquisas em pedagogia na Suécia. Passando algum tempo na Inglaterra, conseguiu no parlamento inglês a oportunidade de debater a formação de um comitê de eruditos de vários países, responsáveis por abrir uma instituição de ensino que poria em prática a pansofia, ou seja, onde seria ensinado todo tipo de conhecimento. Aí tem uma universalização do conhecimento, e a universalização no sentido de conhecimentos diversos e no sentido também de alcance global desse ensino para faixas etárias e para classes sociais. Então, Comênios de fato é alguém que veio para quebrar fronteiras mesmo, veio para ultrapassar essas fronteiras, esses limites, e para eliminar as diferenças. Muito interessante, é muito importante a contribuição de Comênios. Agora, seguindo um pouco mais, a questão pietista, conforme está em tela. O movimento pietista foi um movimento de abrandamento e renovação surgido entre os reformados calvinistas do continente, e com profunda influência entre luteranos e puritanos, que são os calvinistas da Inglaterra. Então, os calvinistas que exerceram influência na Inglaterra, ditos os puritanos, e também conseguiu influenciar, de certa forma, a ala luterana da Reforma. Então, os pietistas, eles passando além dessas questões bélicas, essas intensas batalhas que se travaram entre catolicismo e Reforma,
eles começam aí um movimento de abrandamento, né, voltando-se aí para uma espiritualização, voltando-se para o ensino da escritura, né, para de fato uma pacificação do mundo. Períodos históricos, veja, período da Reforma, né, 1500 a 1700, a influência da sola escritura trouxe a Bíblia de volta ao centro. A preocupação soteriológica e cristológica causou uma retroprojeção do pensamento paulino ao Antigo Testamento, conforme Lutero. A adoção de uma visão agostiniana da história causou uma leitura espiritualizada do Antigo Testamento, e aí já a influência de Calvino. A Bíblia como fonte de textos prova. O pietismo alemão foi a reação contra o dogmatismo protestante. Aí tem uma variação, né? Depois de um certo dogmatismo que se tornou excessivo, o movimento pietista, né, se opõe a isso, né, trazendo agora um novo enfoque sobre a questão da reforma. E a gente passa aqui a descrever a sua influência na educação. O movimento escolar no pietismo. De acordo com o espírito pietista, Auguste Hermann Frank, de 1663 a 1727, erudito orientalista em Halle, acreditava que uma fé ativa precisava ser traduzida em obras. Frank se distinguiria por uma importante obra social e pedagógica. São de sua autoria diversos textos sobre a educação, reunidos em... Eu não vou nem me arriscar a ler, está em alemão, tá ok? Então, ele não traduz, eu não vou me arriscar a ler isso aqui. Isso aqui é muito diferente para mim. Criou vários estabelecimentos de ensino, dos quais se destaca uma escola de pobres para os desvalidos de sua igreja local. As instituições fundadas por ele, escolas, ateliês, internatos, originaram-se de um movimento pedagógico que conheceu um rápido desenvolvimento, atingindo até mesmo o Extremo Oriente. Sua pedagogia, comparável à de Comênios e Rousseau, permaneceu marcada por regras estritas e relativamente severas. De modo geral, o pietismo se caracterizou não somente por obras sociais, mas também por iniciativas na educação. Os pobres não deveriam apenas ser ajudados materialmente, mas também precisariam de formação pedagógica. O ensino era desenvolvido com um objetivo religioso e moral. Os pietistas influenciaram diretamente a organização escolar na Prússia, o que vem a ser hoje território polonês, tá ok? A Prússia, 1754. Então veja aí, né, de modo geral, que a tendência não é apenas assistencialista. Eles querem universalizar, mas não somente promover um assistencialismo, eles querem capacitar. Então eles querem promover com que as pessoas das classes mais baixas da sociedade tivessem acesso aos meios de educação, podendo então ser capacitados a mudar a sua condição social. Então, que buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento e poder então alterar, né, mudar a sua situação. Com isso, obviamente, isso alavancou todo um progresso geral, uma vez que a nação não sofre mais pelo peso de um grande contingente social despreparado, ignorante, né, manipulável. Nós temos agora uma universalização do conhecimento e pessoas que vão buscar o melhor para si e desenvolver de modo geral a sua nação. Então temos aí as nações desenvolvidas a partir dessa visão de mundo, né? Essa visão que prioriza o conhecimento. E tudo isso, o gatilho que despertou tudo isso é o interesse pelo conhecimento das Sagradas Escrituras. A universalização, né, do conhecimento das Escrituras. Para o conhecimento da Escritura, o interesse pelo conhecimento das letras. E aí temos aí o grande desenvolvimento, né, que isso proporcionou ao mundo. No mundo germânico, a tradição de um protestantismo ativo, tanto no plano social quanto no pedagógico, atravessaria o século XIX com Theodor Friedner, 1800 a 1864, e Johann Heinrich Wieschen, 1808 a 1881. Friedner, pioneiro da adoção de diaconistas na igreja, abriu nos jardins de seu presbitério
em Kaiserswerth, Prússia, uma escola para crianças e uma escola para a formação de professores das classes então chamadas classes de asilo. Wichern então inaugurou casas para acolher meninos abandonados. E se esforçou para lhes proporcionar educação geral e técnica, jardinagem, impressão, bricolagem. Então, fornecendo a eles meios, de produzirem algo que fosse útil para a vida deles. Em seu programa de ensino, atribuiu um papel central à história, ensinar de onde viemos e o que devemos a nossos antecessores. Era para ele uma excelente escola, sobretudo de modéstia. Essas casas passaram a abrigar meninas posteriormente. Então vemos aí novamente por parte dos pietistas, esse grande engajamento social, mas esse engajamento social também está muito regado ao interesse pelo desenvolvimento da pessoa, a capacitação para o trabalho e também a aquisição de um conhecimento básico que pode ser depois desenvolvido. As pessoas são alcançadas por essas iniciativas. Vamos seguir agora para protestantes pioneiros na pedagogia de Rousseau a Oberlin. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, de quem conhecemos Emílio ou A Educação, 1762, inspiraria diversos pedagogos protestantes, sobretudo o alemão Basedol, o suíço Pestalozzi e o francês Oberlin. Sobre Emílio escreveu-se: um sopro democrático anima esse livro, aristocrático por concepção e por método. Apesar de tantas mudanças já realizadas, a democracia precisou retirar da obra de Rousseau o principal de seus princípios pedagógicos: neutralidade, laicidade, respeito pela liberdade da criança, progressão no ensino, aula sobre objetos e trabalhos práticos, esporte, lazer dirigido. Não estaria em tudo isso o fundamento da escola única? François de Pierre, Richard, introdução à edição francesa de Emílio, Paris. O arcebispo de Paris, que condenaria a obra junto ao Pequeno Conselho de Genebra, entre outros, recebeu a seguinte resposta de Rousseau: tomo a escritura e a razão como as únicas regras da minha crença. Recuso a autoridade dos homens e não reconheço submissão alguma às suas fórmulas, a não ser se eu mesmo perceber a verdade nelas. Rousseau foi, por sua vez, influenciado por John Locke, 1632-1704, quem some alguns pensamentos sobre a educação, a obra de John Locke, 1693, reagiu contra a educação excessivamente calcada em teorias e, preocupado com a moral, os cuidados com o corpo e o senso prático, convidou os professores a que orientassem seus alunos para as realidades da vida. Essa ênfase prática seria encontrada na obra de três grandes pedagogos protestantes influenciados por Rousseau. O primeiro, Johannes Bernhard Basedol, de 1723 a 1790, pedagogo associado a Aufklärung, fundou em Dessau, 1774, um instituto chamado Philanthropinum, onde pôs em prática seus princípios educativos: pedagogia ativa, trabalhos manuais, jogos e passeios em meio à natureza, formação do caráter e aprendizado da vida em sociedade. Seu sucessor na direção do Philanthropinum, Joachim Henrique Camp, de 1746 a 1818, editou um bom número de livros pedagógicos e foi um pioneiro na literatura infantil, cujas principais obras são Robinson der Jugend, 1779, Berlim, e Découverte de l'Amérique, Descoberta da América. O segundo pedagogo, Johann Henrique Pestalozzi, 1746 a 1827, esse aqui é bem famoso na pedagogia,
até hoje, né, o Pestalozzi. Pensamento e ação inspirados em Rousseau buscavam uma educação intuitiva, visando ao desenvolvimento progressivo das faculdades do ser humano. Concebeu um programa de formação profissional, principalmente em agricultura, em grande parte baseado na troca de conhecimentos, teórico que não se furtava a pôr a mão na massa. Abriu várias escolas na Suíça, onde colocou seus princípios em prática. Em sua obra Discursos à Nação Alemã, Fichte preconizou o uso de seu método. Com seu romance Leonard et Gertrude, em Livre pour le People, Leonard e Gertrude, um livro para o povo. Pestalozzi divulgou suas ideias a uma ampla audiência. Quando Jean-Frédéric Oberlin, 1740-1826, pastor de Ban-de-la-Roque, na Alsácia, sua obra educativa, muito original, tornou-se bastante famosa. Dedicou-se sobretudo aos programas escolares, seguindo o exemplo do pastor Jean-Georges Stuber, 1722-1797, seu predecessor. Stuber publicou Alfabeto Metódico, Estrasburgo, que seria adotado pelas escolas por várias gerações, e criou a primeira biblioteca pública. Veja só, hein? Então, o preceptor aqui de Oberlin, Stuber, criou a primeira biblioteca pública. Né? Veja aí os marcos colocados na história, né? E como eles foram extremamente relevantes e até hoje são muito importantes para a sociedade de modo geral, a sociedade do conhecimento. E foram estabelecidos, né, pela graça de Deus, por esses grandes homens que de fato abriram suas mentes, foram inspirados e tiveram uma ação, tomaram uma atitude em prol, né, do bem da sociedade de modo geral, por meio da promoção da educação. Então, abriu a primeira biblioteca pública, né, temos aí Stuber, Jean-Georges Stuber. Inspirando-se na iniciativa de Sarah Banzer, jovem criada que ensinava tricô às crianças de seu vilarejo e lhes transmitia o que sabia, Oberlin instituiu nos povoados de sua igreja as condutoras da primeira infância. Essas salas aquecidas com aulas de tricô estão na origem dos jardins de infância e das escolas maternais. E aí, quando eu vi a única citação que eu vi de Oberlin em algum curso de pedagogia, uma faculdade e uma universidade daqui de São Paulo, a única coisa que eu vi mencionar é que Oberlin ensinava tricô às crianças, mas mencionar desta forma é com certeza fazer vista grossa a grande iniciativa e o propósito que estava no foco, né, dessa ação desse grande educador. Então ele via aí uma possibilidade de se retirar essas crianças, né, do estado em que estavam de abandono e lhes proporcionar algum meio, né, de aprendizado e sustento e proteção, né, contra as diversas mazelas da sociedade. Então essa na verdade foi uma grande estratégia, né, essa estratégia que ele na verdade enxergou na iniciativa de uma jovem criada, né, que já atuava dessa maneira, e ele passa então a divulgar, né, a incentivar, a promover esse tipo de iniciativa. Leitor de Comênios e de Rousseau, discípulo de Baserdol, Oberlin desejava não somente a escolarização das crianças, mas também tornar o estudo algo vibrante para os pequenos, graduando as dificuldades, acrescentando a educação física ao programa e adotando atividades de socialização. Levou em consideração a importância dos sentidos do corpo, abrindo espaço para jogos e excursões na escola. Por sua crença de que a escola é para todos e por seus cuidados pedagógicos, Oberlin, eu estou lendo Oberlin, não sei se seja Oberlin a leitura, então não faço ideia de como seja a pronúncia, acredito que seja Oberlin. Pertence à grande corrente dos pedagogos da Escola do Povo, ao lado do suíço Pestalozzi, né, e seu contemporâneo. No momento em que a convenção se envolvia no estabelecimento de uma educação nacional, em 1794, o abade Gregório citou como exemplo da obra escolar dos pastores Stuber e Oberlin. Na resposta dada à convenção, Oberlin apresentou explicações úteis sobre seus métodos e suas ferramentas pedagógicas. Essas boas moças, instruídas por mim e minha esposa, mostram
a seus jovens alunos de ambos os sexos figuras de histórias, animais e plantas, nas quais eu escrevia nomes em francês e patois, com uma curta descrição em francês, para ocupar as mãos das crianças durante a atividade. As condutoras ensinam tricô a elas, desconhecido por essas paragens. Depois todos se divertem com jogos para mexer o corpo, esticando as pernas e ativando a circulação. Algo bom para a saúde, para ensiná-los a jogar sem trapacear, sem brigar. Veja aí como se ensina ética e moral a crianças, né? De uma forma concreta, não teórica, tá, ok? Não teorizando, nem através de metáforas, nem através de coisas imagináveis, né? Coisas metafísicas, mas através do concreto, da vida, da vivência, da prática. Tá? É assim que se ensina ética e moral a crianças. Nos dias bonitos nós passeamos com as crianças, elas colhem plantas e as condutoras dizem seus nomes, fazendo-as repetirem. Todas essas instruções tinham a aparência de jogos, de um divertimento contínuo. Tem uma pequena coleção de história natural, peças de arte, material de prestidigitação, etc., à disposição das professoras. Assim, quando a concentração da turma começa a diminuir, um novo milagre nosso provoca surpresa e reanima o gosto pelo aprendizado. Esqueci de falar dos mapinhas geográficos talhados de modo grosseiro em madeira, para que meus queridos aluninhos se familiarizem aos poucos com todos os países do mundo. A resposta de Oberlin à conversão, citado Camille Lenhard, La Vie de J.F. Oberlin, A Vida de Oberlin. Então temos aí iniciativas, tá ok? Ideias, iniciativas, ações, promoção do conhecimento, adaptação, né, do conhecimento à mentalidade da criança, né, o plano do concreto. Então tudo isso que vai fazer parte da pedagogia desde esta época, né, e que está presente até hoje. E agora surge uma teorização psicológica, né, em cima dessas práticas, mas as práticas já estavam presentes. Algo que com certeza nasceu de uma intuição, né? Uma pedagogia bastante envolvida também com a intuição desses grandes ensinadores. Agora, passando para o ponto 6, tá ok? Passando para o ponto 6 aqui na nossa investigação sobre a iniciativa da Reforma Protestante em relação à educação, temos a contribuição do puritanismo e do protestantismo inglês e americano. Atitudes em relação ao desenvolvimento da criança. Em 3 questões cruciais, os puritanos antecipam teorias atuais de desenvolvimento, que já acabamos de ver também em Rousseau e Oberlin, né? A importância do treinamento precoce, os pais devem ensinar mais pelo exemplo que pelas palavras, e a educação eficaz das crianças tem 2 lados, um negativo e outro positivo. Tá, ok? Então temos aí o desenvolvimento da educação, agora passando aí por essa abordagem do puritanismo inglês e americano. Somos transformados e nos tornamos bons, não por nascimento, mas por nossa educação, pensam os puritanos. A família é uma escola em que se aprende os primeiros princípios da vida social e política. E como isso tem sido atacado na atualidade, né? Estão tentando destruir as bases familiares, né? O modelo judaico-cristão de família, e estão tentando também destruir a influência das famílias sobre as crianças, a fim de que essas sejam totalmente entregues ao plano estatal e sejam massa de manobra, né, para governos totalitários. Então temos aí ataques terríveis que são movidos, né, contra a família na atualidade, e é bom mergulharmos um pouco na história para vermos como desde a Reforma Protestante se tem uma valorização, né, da família. Então temos aí essas instituições que têm a Bíblia Sagrada como sua matriz, né, sua bússola, sua regra de conduta, eles incentivam, pelo contrário, o fortalecimento, a valorização e a participação intensa da família no processo educativo. Ok? Com isso temos aí certamente um Estado cujo poder está mais descentralizado, né? Está entregue na mão dos indivíduos e não está centralizado na mão de uma organização, um organismo. Veja só. A família é uma escola em que se aprende os primeiros princípios da vida social e política. É o primeiro estágio da educação cívica, como observa Michael Walzer.
John Milton, 1608 a 1674, como todos os puritanos, também se preocupava com a educação. Publicou em 1644 uma obra intitulada Of Education, da Educação, com reflexões sobre a formação de uma elite inglesa e das modernas public schools na Inglaterra, escolas particulares. George Fox, 1624 a 1691, fundador da Sociedade dos Amigos, os Quakers, exigiu escolas para moços e para moças desde 1668. Vamos lá para a página 558, a nossa leitura. Não é de surpreender que um movimento que aboliu todo o clero e instituiu nas capacidades espirituais de cada pessoa, e insistiu nas capacidades espirituais de cada pessoa, tenha defendido o acesso de todos à instrução e uma educação liberal. É o que já falamos desde o início, né? A mudança de paradigma, essa mentalidade, essa cosmovisão reformada, né, da cristandade. Então, ela incentiva esse tipo de iniciativa. Nossa crença na chama divina em cada um implica o respeito absoluto pela alma infantil. A criança pertence primeiro a si mesma, antes de pertencer aos pais. Para que seja proveitosa e respeitadora da consciência, a educação deve ser também liberal e o mínimo possível dogmática, esclarece um texto Quaker de 1943. A ação do metodismo também foi importante na área escolar, principalmente na ajuda às crianças abandonadas em meio à ignorância e à miséria. O próprio John Wesley, 1713 a 1791, promoveu escolas, sobretudo nas cidades manufatureiras. Todo um movimento de Charity School decorreu disso. Joseph Priestol, químico, filósofo e pastor unitarista, defendeu uma concepção mais aberta de educação voltada para a ciência e para a vida ativa. Ele traz aqui um título, né, sobre a obra escrita por ele, Ensaio sobre o curso de educação liberal para a vida civil e ativa, 1765, Londres. Toymes, 1996. Sua obra foi um marco na história da educação da Grã-Bretanha. André Bell, pastor anglicano, trouxe da Índia a ideia de um método de ensino calcado no aprendizado mútuo, tornando-o conhecido na Grã-Bretanha em 1797. Em 1811 foi oficialmente encarregado de organizar escolas anglicanas de acordo com esse método. O pedagogo inglês Joseph Lancaster, 1771 a 1838, Quaker também aplicou esse método de aprendizado mútuo, que consistia no ensino de alunos pelos próprios alunos. Agora veja só como isso é revolucionário, né? Veja só que ideia revolucionária que eles começaram a implementar aqui no ensino britânico, através de uma seleção dos melhores que se tornavam monitores. Originou um amplo movimento em prol da educação popular. São sobretudo protestantes que adaptariam o método na França. O procedimento foi criticado vigorosamente por clérigos por romper os limites das hierarquias sociais. Veja aí, aqueles que tentam ainda sustentar essas barreiras hierárquicas, né? Em prol de uma hierarquia estabelecida de acordo com o desempenho escolar. Lamennais lamentaria no aprendizado mútuo sua pretensão de instruir as crianças divertindo-as, enxergando nesse sistema um potencial dano social e político. A Igreja Católica favoreceu a formação de congregações de ensino. No final do século XVIII e durante o século XIX, na Grã-Bretanha, as Sunday School passaram a oferecer um ensino religioso aos domingos, veja as escolas dominicais, contribuindo amplamente para a alfabetização da classe operária e promovendo o gosto pela leitura. O protestantismo americano se caracterizou igualmente por um forte investimento na educação. Os colégios se multiplicaram na mesma velocidade que as igrejas locais. Essa união entre o ensino e a piedade se manifestou sobretudo pelo aumento no número de estabelecimentos escolares metodistas e batistas.
Os puritanos, que tinham horror à ignorância e ao mal com a mesma intensidade, demonstraram de várias maneiras a prioridade dada à educação, como testemunha esse texto da área do direito em Massachusetts, 1947. É um dos grandes projetos de Satanás, esse velho ardiloso, proibir aos homens o conhecimento das Escrituras, para que o saber não seja sepultado nos túmulos de nossos antepassados. Com a ajuda do Senhor, a Assembleia Geral ordena que todo burgo sob essa jurisdição, quando Deus o tiver ampliado até que conte com 50 chefes de família, designará a partir de então um morador para ensinar todas as crianças sob sua guarda a ler e a escrever, sendo pago pelos pais e pelos professores das crianças, ou ainda pela comunidade em geral. E que em toda a cidade que contar com 100 famílias ou chefes de família seja instituída uma escola de gramática cujos professores sejam capazes de ensinar as crianças para a sua admissão na universidade. Veja aí, grandes iniciativas tomadas em território americano que partiram de organizações religiosas com a preocupação do ensino universal. Resultado, o país economicamente, né, mais forte do mundo e as maiores instituições de ensino que estão em seu território. Resultado daquilo que foi semeado em épocas remotas na história, né? O apreço, o valor, a valorização do conhecimento. Os professores puritanos que ensinavam crianças utilizavam um livro chamado Hornbook, que continha o alfabeto, os 10 números e o Pai Nosso. Na colônia de New Haven, fundada em 1638, a escolaridade obrigatória é proclamada a partir de 1656. E a primeira escola pública para moças é aberta em 1651. A universidade seria fundada em 1715 com o nome de seu primeiro benemérito, Yale. Logo os puritanos sentiriam necessidade de uma universidade, como explica um panfleto anônimo de 1653. Depois que Deus nos conduziu sãos e salvos até a Nova Inglaterra, construímos nossas casas, guardamos provisões para enfrentar as necessidades da vida, levantamos edificações para adorar a Deus e organizamos um governo civil. Uma das coisas que desejamos e buscamos foi o avanço do saber e sua perpetuação, pois temíamos que a igreja fosse deixada no ministério inculto, quando seus pastores atuais repousassem no pó. Apenas 6 anos depois do início da colônia de Massachusetts, fundada em 1630, os puritanos adotaram a decisão de fundar uma universidade que abriu as portas em 1638 e foi chamada, qual o nome, né? Adivinha? Foi chamada de Harvard, por causa da grande doação efetuada por John Harvard, uma personalidade importante de Boston. Veja aí, Universidade Harvard, 1638, tá ok? Então veja a valorização do conhecimento, o grande apreço pelo saber, pela busca, né, da capacitação do conhecimento, e a base para tudo isso, o texto sagrado, a escritura sagrada, o amor pela Sagrada Escritura, a busca pelo conhecimento dela, que vai instigar a busca pelo conhecimento de modo geral também. Vamos avançar aqui, tem mais informações ainda, tá ok? Vamos falar agora sobre os huguenotes na França. Influência protestante e dinamismo pedagógico dos protestantes franceses, huguenotes na França. Conforme em tela, na França os conflitos foram mais sangrentos e se misturaram com as brigas políticas. O protestantismo francês seguiu a linha do calvinismo, se espalhando na parte sul da França e pela Normandia. Francisco I conseguiu, por meio da Concordata de Bolonha, as liberdades galicanas. Conferia ao rei certo poder sem romper com Roma. Porém, nos reinados seguintes, vários sínodos protestantes foram realizados e os huguenotes se fortaleceram. Os huguenotes, que são os protestantes presentes
na França, no território francês. Veja, o exemplo dos países protestantes, Inglaterra, Holanda, Alemanha, impressionou bastante os líderes que, na França, buscavam uma renovação no ensino. Em 1808, Charles de Villers publicou uma obra intitulada Cours sur les universités et le mode de l'instruction publique de l'Allemagne protestante, em particular do Royane Westphalia, um olhar sobre as universidades e o modo de instrução pública da Alemanha protestante, sobretudo no reino de Westfália. Tá, ok? Nesse livro, ao perceber a abundância de escolas primárias e o valor dos professores de crianças, Villers observou que a ausência de todo tipo de sectarismo filosófico ou religioso não priva o ensino de seu caráter moral. A observação que ele fez, né, muito inteligente sobre essa característica do ensino promovido entre os protestantes. Ao visitar escolas da Holanda e da Alemanha, o naturalista Georges Cuvier se veria maravilhado com a pedagogia avançada desses países. Em 1811, o protestante François Guizot, 1787 a 1874, ministro da Instrução Pública de 1833 a 1839, fundou os Annales de la Education, Anais da Educação, que divulgaram na França os métodos educativos protestantes, tanto suíços quanto germânicos. Guizot se inspirou principalmente nas concepções pedagógicas de Madame Necker de Saussure, prima de Madame de Staël, que publicou uma obra intitulada La Education Progressive au Étude du Cours de la Vie, Educação Progressiva ao Estudo do Curso da Vida, 1828-1838, em 2 volumes. Guizot foi um membro influente da Sociedade para o Estímulo à Instrução Primária dos Protestantes da França, fundada em 1829, contribuindo principalmente para a abertura em Paris de uma escola gratuita de aprendizagem mútua para as crianças pobres das igrejas locais protestantes. É mais conhecido por ter sido responsável pela lei de 28 de junho de 1833, que obriga cada distrito a manter uma escola normal encarregada da formação de professores e cada comuna de mais de 500 habitantes a contar com uma escola primária para meninos, gratuita para pobres, mas não obrigatória. Os protestantes franceses se viram fortemente implicados na política de laicização republicana nos anos de 1880. Para eles, a escola laica significava o fim da hegemonia católica no ensino, o respeito pelo pluralismo religioso e a igualdade de todos diante da lei. Escreve Jean Balbero. Desde o final dos anos de 1860 e o começo de 1870, quando a Liga do Ensino fez uma campanha pela instrução obrigatória gratuita e laica, sobretudo no Garda. Era geralmente o pastor que recolhia as assinaturas. Liberais e evangélicos participaram juntos da campanha. Várias personalidades protestantes fizeram a história dos primórdios da escola pública e laica na França, a começar por Ferdinand Buisson. Veja só o nível de participação desses grandes representantes do mundo protestante, né, no sentido de conduzirem o ensino francês a um âmbito laico, no qual não haveria mais essas separações, né, essas rusgas, né, e haveria então, como Comênios já havia promovido, né, no tempo dele, um ensino universal, um ensino que visava o alcance de todos, né, da sociedade de modo geral, e não de facções, né, não de partes da sociedade, não mais esse fracionamento da sociedade, né, mas sim uma visão geral, né, e um benefício para todos universalmente. Então temos aí participação de protestantes e de liberais, né, nessa iniciativa. Com o Dictionnaire de Pédagogie et d'Instruction Primaire, Dicionário de Pedagogia e Instrução Primária, publicado sobre os seus cuidados em 1878 e 87, e a direção do ensino primário de sua responsabilidade de 1879 a 96, o protestante liberal Ferdinand Buisson, também colaborador de Jules Ferry, 1832 a 1893, exercia grande influência em várias gerações de professores.
Inspetora-geral encarregada das escolas maternais, criadas em 1881, adepta da educação progressiva de Pauline Kergonar, se oporia ao fato de crianças com menos de 7 anos aprenderem a ler, contribuindo para o desenvolvimento de uma pedagogia nova, adaptada à primeira infância, né? Agora um desenvolvimento, um aprimoramento da pedagogia, né? Na visão francesa, né? Uma pedagogia adaptada aos níveis de desenvolvimento da criança. Félix Pécaud, ex-pastor liberal, e Madame Jules Favre, filha de pastor, coordenariam o ensino de moças nas escolas normais superiores de Fontenay-aux-Roses e de Sèvres, no ensino laico feminino. A presença protestante seria, aliás, bastante forte no final do século XIX. De acordo com François Maillet, por volta de 10% dos professores de escola secundária e talvez 25% de diretoras. Em 1871 foi fundada em Paris a Escola Alsaciana, um estabelecimento protestante que alcançou renome pela excelência do ensino e pelas inovações pedagógicas. Inúmeras personalidades estudaram no local, como André Gide, Théodore Monod e Marc Boiler, tendo entre seus professores Edmond Vermand. Perto de Luxemburgo, Rua Notre-Dame-des-Champs, ergue-se orgulhosamente a Escola Alsaciana. Seus edifícios de tijolo vermelho, concebidos pelo arquiteto Émile Auburtin de Metz, que recebeu uma segunda medalha no Salão de 1883, e seus ginásios são modelos do gênero, e principalmente sua pedagogia. O historiador da escola, Georges Eckard, que foi também diretor por mais de 30 anos, apresenta com essas palavras as razões que levaram à criação do estabelecimento. Em 1870, a derrota, toda a Europa repete que os verdadeiros vencedores não são os soldados prussianos, mas seus professores. Em 1871, a Escola Alsaciana é fundada em Paris por um grupo de homens decididos a implodir os métodos pedagógicos que acabavam de declarar falência. Esse grupo é dominado pela personalidade de Frédéric Rieder, nascido em Estrasburgo, ex-aluno do ginásio da cidade, filho de pastor. Ao abandonar a carreira pastoral, ao abandonar a carreira pastoral, Rieder prefere entrar para a escola normal superior. A leitura de Comênios é para ele uma revelação. Res noverba, humanismo e realismo, tais seriam as palavras-chave de sua pedagogia. Ao mesmo tempo, pais de família alsacianos em Paris confiam a formação de seus filhos a um professor de sua região de origem. F. Brainan, filho de professor e autor de artigos pedagógicos. Logo o grupo se expande e é criada uma sociedade anônima da escola alsaciana, comportando uma maioria de alsacianos, Wutz, Friedel, Mater, Zuber, Kochmann e o banqueiro Vernes, mas estão presentes ali também personalidades parisienses, Gruner, inspetor-geral de Minas, que assume a presidência da sociedade em 1874, membros da família Monod, Philippe de Clermont e grandes editores como Hachette. De fato, a Alsácia se mostrava pragmática em matéria de educação, o que a colocaria na liderança do ensino profissional do país. Além disso, sob a influência da Alemanha, havia sido cultivado por muito tempo na região o hábito da reflexão sobre métodos pedagógicos, uma reflexão que gerou a crítica dos métodos de ensino praticados na França, herdados do antigo regime e considerados formalistas por Saint-Gelais. Em suma, esse ensino era reprovado por ter sido imposto unilateralmente a todos os alunos, pouco importando suas inclinações, o que os tornava despreparados para o que se chamaria hoje a entrada na vida ativa. Acusa-se, sobretudo, a onisciência do latim e do grego.
Além do latim e do grego, questiona Saint-Gelais, em 1884, não seria bom que o francês conquistasse seu espaço? Não seria bom dar um espaço maior, bem maior, às línguas vivas, principalmente ao alemão? E as ciências matemáticas e as ciências experimentais não tinham destaque algum até então no ensino clássico. No entanto, além de seu valor prático e social, são de grande utilidade para a conquista dos hábitos de ordem e método para acostumar desde cedo as crianças a discutirem consigo mesmas e chegar à prova daquilo que elas devem aceitar como verdadeiro. Então veja-se aí a autonomia sendo desenvolvida, né, com a discussão e decisões que as crianças começam a aprender a tomar, né? Acrescentem-se a isso a história e a geografia. Para a geografia, então tudo estava para ser criado. A geografia é uma nova ciência, né? Mas onde encontrar tempo para estudar todas as novidades? Os fundadores da escola alsaciana, com sua persistente coragem, mas também com sua sábia prudência, suprimiram os exercícios de luxo que tomavam boa parte do tempo dos estudantes, versos latinos e o tema da elegância e dos discursos latinos. Conforme explica Saint-Gelais, o latim não é rejeitado. A escola alsaciana só começa o estudo desse idioma na sexta série, quando as crianças já possuem uma sólida formação de base adequada para abordar os estudos clássicos propriamente ditos. Vou ler até aqui e vou passar para o próximo ponto já. Já conseguimos perceber que essa escola alsaciana, essa influência huguenote no território francês, de fato promoveu um grande avanço, né, em uma iniciativa muito pioneira no sentido de focar a aprendizagem mais naquilo que é prático, né, esse certo dose de pragmatismo, né, e naquilo que está mais em acordo com as necessidades atuais, né, que está de acordo com a atualidade daqueles que estão estudando, não somente o estudo daquilo que é clássico, o estudo daquilo que na verdade confere um tanto de elegância, mas de estudo daquilo que confere mesmo habilidades, né, capacidades, né, para que as pessoas possam de fato atuar de uma maneira bem mais importante, né, bem mais significativa na sociedade. Características então, né, dessa influência huguenote, dessa escola alsaciana. Veja, a obra missionária e a educação, já estamos caminhando para o final, hein? A obra missionária e a educação, missões no grande século. Missões protestantes demoraram a acontecer. Primeiro sucesso, John Eliot, 1604 a 1690, David Brainerd, 1718 a 1757. Século XVIII, os Morávios. Século XIX, o grande século, né, vem William Carey, 1761 a 1674, o pai das missões modernas. Espere grandes coisas de Deus, tente grandes coisas para Deus. Frase aí, né, de William Carey. Despertamentos e o grande século missionário. Era dos despertamentos, compreende os anos de 1600 a 1800. Grandes mudanças ocorreram na igreja ocidental, influenciadas pela reforma. Uma dependência maior de Deus abriu as portas para um grande movimento do espírito. Aí temos puritanismo, movimento da reforma cujo alvo era purificar a igreja inglesa, dando ao leigo uma maior participação na igreja. Surgiu no século XVII. Entre outros podemos citar John Bunyan, autor do livro O Peregrino, livro importantíssimo para a fé protestante, né? E criado aí, desenvolvido a partir dessa chamada missionária. E o pietismo, né, que já vimos a influência dele na educação, origem na igreja luterana alemã. No fim do século XVII, o movimento queria reformar a tradição protestante, eliminar, né, esse excesso de dogmatismo que se desenvolveu ali, já acomodada. Influenciou grandes movimentos missionários, né, a missão de Halle, uma cooperação do governo da Dinamarca e o movimento pietista, 1705. Primeira missão europeia é enviar missionários para outros continentes. Os morávios, remanescentes de John Huss. Veja aí, né? John Huss, ele foi morto, né? Foi perseguido e foi morto, mas a obra dele não desapareceu na história, né? A obra dele, de fato, acrescentou para os grandes movimentos de reforma, né, com Lutero, e além disso, sua influência, né, pôde ser sentida muito tempo depois ainda com a influência dos morávios, né, que de fato foram grupos que atuaram importantemente dentro dos movimentos missionários reformados, né.
Então veja, encontraram asilo junto ao conde Zinzendorf, Saxônia, e fundaram em 1722 uma aldeia chamada Cabana do Senhor. Temos aí a questão da influência sentida ainda desde, né, da grande iniciativa de John Huss. A obra missionária e a educação. Veja só o que ele vai dizer aqui nesse artigo. Os missionários também concentraram seus esforços no campo da educação, com a acelerada abertura de escolas à sua chegada, como observa Emile G. Leonard. A Bíblia em língua indígena, livros didáticos e maletas de remédios são os 3 itens que não podiam faltar nas mãos dos missionários. De fato, a imprensa escrita, a igreja e o hospital, além da igreja, são marcas distintivas dos missionários protestantes desde o início. Ao traduzir, imprimir e divulgar a Bíblia, as sociedades missionárias incentivaram o registro por escrito de muitos novos idiomas. Então, muitas vezes os povos possuíam o idioma, mas não os textos, né? Eram ágrafos, não formaram, não criaram uma escrita, né, para registrar esse idioma. E trabalho esse que muitas das vezes foi feito pelos missionários, que então adaptavam a língua, né, esse dialeto, ao sistema, né, de regras gramaticais, sistema de letras do idioma familiar deles, né? Então, com isso fornecia o texto, né, fornecia a gramática a este idioma. Isso aconteceu aqui em relação ao Tupi-Guarani, né? Então, os padres, eles adaptaram as palavras, né? Eles transliteraram as palavras do Tupi para as letras, a gramática portuguesa, ok? Veja só, conforme estávamos lendo aqui, livros didáticos, vamos retomar, vamos encontrar aqui onde eu parei. Veja só, ao traduzir, imprimir e divulgar a Bíblia, as sociedades missionárias incentivaram o registro por escrito de muitos novos idiomas, contribuindo para o estabelecimento de sua gramática e sintaxe. Em povos de oralidade prevalecente, essa mediação através da escrita seria o prelúdio de uma importante obra educativa escolar. Uma das grandes figuras missionárias protestantes, o pregador batista William Carey, 1761 a 1834, traduziu a Bíblia para o bengalês e editou dicionários e gramáticas. Na época de sua morte, o campo missionário contava na Índia com inúmeras escolas para moços e para moças, fundada em 1824. A Sociedade de Missões Evangelísticas de Paris desenvolveria uma importante obra escolar, com destaque para o Lesoto, que é um país africano, que é um país sul-africano. A partir de 1903, Maurice Lenrad, primeiro missionário da Sociedade de Missões de Paris, a trabalhar na Nova Caledônia, que são ilhas que ficam no Pacífico, abriria várias escolas no local, tornando-se em 1926 um etnólogo famoso entre as sociedades melanésias. Foi um missionário gaulês da Sociedade Missionária de Londres, que em 1820 abriria a primeira escola pública do idioma local de Madagascar, em Antananarivo, né? Temos aí África, uma grande ilha no leste africano, né? no Oceano Índico. No Tahiti, Thomas Arbose funda em 1865 a Sociedade para a Instrução Primária entre os protestantes do Protetorado. Um professor protestante na região de Montbéliard, Charles Vienneau, 1839 a 1903, trabalhando para a Missão de Paris, desenvolveu uma importante obra educativa em que buscaria promover a aprendizagem mútua. Aí a questão da aprendizagem mútua, que depois foi levada, né, para o território britânico. Na Exposição Universal de Paris, em 1889, a obra escolar de Papité seria recompensada com uma medalha de ouro pela apresentação do trabalho com os alunos. Charles Vienneau, partidário da laicização do ensino, receberia em 1903 o título de oficial de instrução pública. Outro exemplo bastante significativo do trabalho pedagógico missionário protestante pode ser encontrado no Oriente Próximo, onde as missões desenvolveriam escolas primárias, escolas normais para a formação de professores, ensino secundário e ensino superior, com a criação da Universidade de Beirute, veja aí, no Líbano. A atuação extraordinária dos missionários, né, ao longo do mundo
enfrentando grandes dificuldades, grandes desafios, mas de fato mudando a face do mundo, né? Trazendo aí grande desenvolvimento para povos longínquos. E tudo isso desperto por uma chama missionária. É extraordinário, é maravilhoso. Em 1888 e 1866 em Beirute. Do Gerhard Institut para Ensino Técnico em 1890 e de um colégio protestante francês para moças. A presença protestante no Zaire, temos aí centro-africano, né? Também incluiu, a partir de 1878, o desenvolvimento de uma importante obra escolar. Então, para todos os cantos do mundo, missionários que vão levando o evangelho e também dentro, né, desse escopo, né, da comunicação do evangelho, comunicação de conhecimento, o desenvolvimento de uma pedagogia, de uma instrução, de uma educação, as bases, lançamento das bases de uma educação local e o desenvolvimento de importantes sociedades, né, ao longo do mundo. E aí partimos para o final agora da nossa apresentação. O tempo já avançou bastante, né? Mas eu creio que foi importante porque é escasso, né, a apresentação, uma apresentação mais ampla aí da contribuição reformada dentro da educação no âmbito mundial. Veja só, partimos agora para a parte final. Protestantismo e educação no século XX. A valorização protestante da educação só se manifestou de modo especial no final do século XIX e início do século XX, com a criação e a expansão dos movimentos de juventude, com o escotismo na França unionista, as uniões cristãs de jovens, as associações cristãs de estudantes e as equipes unionistas luteranas. Buscava-se educar os jovens e prepará-los para assumir responsabilidades individuais, sociais e eclesiásticas, tornando-os adultos livres e autônomos. A questão da autonomia é bem acentuada, né? Então, temos aí desde o sacerdócio universal de cada cristão, e aí com isso o desenvolvimento de aptidões particulares, né? A capacitação pessoal e com isso a autonomia, né? Dessas pessoas que são capazes de tomar decisões, de fazer leituras, de desenvolver estudos, de comunicar conhecimentos, comunicar saberes, né? E construir algo importante. Como isso é maravilhoso, né? Capazes de julgar e agir nas mais delicadas situações, de servir a seus semelhantes. Toda uma visão cristã do homem está implicada aqui, uma visão com base bíblica, enfatizando o serviço ao próximo, a responsabilidade moral e a autonomia pessoal. Essa ênfase dupla do protestantismo sobre a crítica, né, do magistério e a responsabilidade individual contribuiu para a formação de personalidades com forte consciência de deveres e engajamento na sociedade e nas igrejas. Alguns estudantes exerceram e exercem sem ostentação altas funções profissionais, um modelo de alto funcionário público protestante francês. Inúmeros são os protestantes que, tendo participado dos movimentos de juventude, ocupam cargos de responsabilidade. Michel Rocard, primeiro-ministro da França de 1988 a 91, e Lionel Jospin, primeiro-ministro da França de 1997 a 2002, por exemplo, fizeram parte dos escotismos unionistas. Na França, a afinidade protestante com a educação também se manifesta na superpopulação religiosa da área. De acordo com uma estimativa dos anos de 1990, haveria 8% de professores protestantes no ensino superior, enquanto somente 2% de protestantes em todo o mundo. Veja aí, né, ressaltada a presença de professores protestantes aí no mundo universitário francês. Os movimentos protestantes de juventude contribuiriam para a formação de homens e mulheres que assumiriam responsabilidade não somente na sociedade, mas também na igreja. Uma pesquisa entre 1978 e 79, junto aos pastores da França, revelou que 49% tinham sido escoteiros unionistas e 67% tinham exercido uma ou outra responsabilidade em um movimento de juventude. Nossa obra Profession Pasteur, profissão pastor, muitos leigos com cargos na igreja também frequentaram movimentos de juventude. É o caso, por exemplo, no início dos anos de 1980, de 74% dos conselheiros suíços e 59% dos conselheiros presbiterais franceses.
Com isso tudo, podemos medir a importância desses movimentos para a estruturação da liderança, leiga ou não, das igrejas protestantes. A valorização protestante da educação inclui numerosas iniciativas para a formação de leigos, instituições como as academias protestantes na Alemanha e diversos centros de estudos, Centro Protestante de Estudos em Genebra e outras cidades, Seminário de Cultura Teológica em Lausanne, integrado desde 2002 à formação CEDRES, Ateliê Ecumênico de Teologia de Genebra, Centros de Villemétrie e de Sommieres, Casa de Befraumberg, na França, se desenvolveram após a Segunda Guerra Mundial, justamente para que os cristãos engajados na vida ativa pudessem ampliar suas perspectivas teóricas e completar sua formação de modo interativo. A formação permanente de adultos passa a ser um item primordial, com a criação no pós-guerra de Centro Protestante de Estudos e Documentação em Paris, a serviço de indivíduos, igrejas e movimentos. Seu boletim intitulado hoje Libre Essence. Outros movimentos contribuíram diretamente para a formação de homens e mulheres no exercício de responsabilidades. Um belo exemplo é o movimento Jeunes Femmes, Jovens Mulheres, que, tendo surgido em 1946 entre os movimentos protestantes de juventude, tornou-se um movimento de educação permanente a serviço das mulheres. Defendendo a maternidade responsável, vários militantes desse movimento estruturaram a liderança e a membresia do movimento francês para o planejamento familiar, fundado em 1958. Leigos em número cada vez maior assistem a cursos, conferências de teologia para aprofundar sua formação religiosa ou melhor exercer seus ministérios. Assim, 31% dos conselheiros de igrejas protestantes suíças declararam ter completado algum tipo de formação teológica. Leituras, cursos, conferências possibilitaram uma presença social mais ampla da pesquisa bíblica e da teologia. Se o domínio de saberes teológicos contribuiu para restaurar certos magistérios no protestantismo, a educação teológica para todos contribuiu para neutralizar certos aspectos negativos, principalmente em uma época de maior difusão das referências e da relativa expansão teológica. A questão da formação ecoa fortemente hoje com as inquietudes manifestadas em relação à incultura religiosa crescente de jovens e adultos. Na França, a Federação Protestante do Ensino se declarou favorável à introdução de aulas de cultura religiosa nas escolas públicas, estimando que, por serem distintas do catecismo, tais aulas seriam bastante compatíveis com a laicidade da escola. Na Suíça, a Organização do Ensino Bíblico e, mais recentemente, do Ensino Interreligioso, romando nas escolas, cumpre também uma missão de formação diferente do catecismo das igrejas. O que está em jogo aqui é fundamental, principalmente para o protestantismo. Ao liberar os fiéis da tutela dos clérigos e convidá-los para uma leitura frequente da Bíblia, a reforma desejou educá-los espiritual e moralmente. Se fossem atestados a perda da cultura bíblica e o enfraquecimento da formação ética, todo o projeto educativo protestante se veria comprometido. Afinal, sob muitos aspectos, podemos afirmar que algo próprio do protestantismo é essa educação que, ao deixar uma marca indelével em indivíduos, mesmo afastados da igreja, faz com que continuem a viver o ethos que receberam. Então tem uma cultura geral sendo promovida, mesmo fora da questão do catecismo religioso, né? Da questão do ensino tipicamente voltado para a fé, para a espiritualidade, mas há pelo menos todo um caldo cultural religioso protestante, não somente protestante, mas interreligioso, né? E aí temos uma teologia de fronteira, que é promovido, né, através desses cursos diversos, através dessa promoção do ensino, essa facilitação do acesso à informação teológica, né? E que promove então que as pessoas tenham pelo menos esta base, né? Então elas, mesmo que afastadas de uma vida religiosa mais ativa, elas estão nesse ethos, né, essa questão desse viver, né, essas práticas, essa tradição, né, essa base, essa estrutura, né, que recebem e que comunicam então no seu seio familiar, né, no seu meio de atuação. Então é interessante observar, né, como isso se popularizou e como isso é importante
como isso é destacado, né, dentro dessas nações europeias. É isso que, sem dúvida, incentiva as igrejas protestantes a renovar suas práticas de discipulado e a desenvolver uma verdadeira política de formação dos fiéis. Nos dois eixos privilegiados pela Igreja Reformada da França, a partir de 92, a educação ocupa um amplo espaço, além de coordenação chamada Testemunhar Servir, há a Educar Formar, que declara entre seus objetivos aprofundar os conhecimentos bíblicos, teológicos e humanos dos leigos, adultos e jovens, dos pastores. Fiel à recusa protestante quanto à distinção entre fé explícita e fé implícita, tal projeto educativo rejeita o desenvolvimento de uma igreja com duas velocidades e persegue contra ventos e tempestades o ambicioso alvo de uma igreja que reúne membros instruídos e solidários. Formar pessoas é responsabilidade tanto da igreja quanto da sociedade. Esse é o objetivo claramente afirmado do protestantismo. Se o protestantismo educa e se identifica em sua própria essência com o ideal educativo, suas dificuldades e seus limites contemporâneos são os mesmos de qualquer outro projeto educativo. O poder da mídia, a cultura da imagem e do sensível, o fim das estruturas pedagógicas com limites, a erosão da autoridade dos professores, tudo isso provoca desordem nessa religião-escola, ou escola-religião, que é o protestantismo, tanto no interior do mundo protestante, quanto no exterior. De um lado, isso se deve ao fato de que, em um protestantismo que busca inteligência e exibe saberes, levantam-se hoje a efervescência emocional do pentecostalismo em meio a pastores que são pregadores doutores, ensinando e educando para a responsabilidade individual. Surgem os animadores terapeutas que tocam o coração e valorizam o calor coletivo. De outro, há o fato de que o protestantismo, assim como as demais confissões cristãs, é confrontado com o terrível desafio de transmitir sua herança em uma conjuntura sociocultural em que os canais de socialização se enfraqueceram. É com dificuldade que os mecanismos de reprodução de identidade coletivas funcionam no mundo contemporâneo, que se caracteriza pelo enfraquecimento dos contornos oferecidos pelos movimentos de juventude, pela incerteza presente na geração dos pais, pelo peso da cultura jovem que valoriza a autonomia do sujeito e só se identifica com uma religião específica, com reservas e por demais transformações que fragilizam os processos de transmissão. Aí temos, né, a problemática da atualidade e este pentecostalismo, conforme indicado aqui, primeiro, muito voltado a uma questão sensitiva, a uma questão, como ele coloca aqui, terapêutica, né, muito mais voltada para uma mensagem de autoajuda, vamos colocar assim, mas que de fato hoje se diferencia com um protestantismo histórico que também está engajado numa questão educacional muito séria, tá ok? E um neopentecostalismo que agora está, infelizmente, ainda relegado a essas atitudes muito mais, vamos dizer assim, de empolgação do que de educação, muito mais de agitação do que de instrução, né? Mas, de fato, temos que promover esta cultura, temos que promover esta ação, essa iniciativa no sentido de consolidar a educação e fortalecer as pessoas por meio do ensino. E o pentecostalismo tem que estar envolvido plenamente nesse processo, né? Como todo esse movimento reformado histórico, tá ok? Caminhando para o final, Oliver Gallard, sociólogo da juventude, identifica uma transformação dos modos de socialização que assiste ao declínio de um modelo de identificação e de transmissão em prol de um modelo de experimentação. E como ele falou aqui acerca da erosão, né, da autoridade dos professores, da instituição da educação, é necessário um resgate, né? Então é interessante nós irmos às bases aqui e ver toda a grandeza desse movimento para termos também o interesse pelo resgate, né, dessa grande tradição e dessa grande força que é a educação, o meio protestante, o meio reformado e o incentivo e o pioneirismo, né, que teve em relação à educação, os movimentos missionários e os grandes pedagogos que se levantaram aí dentro do meio reformado, sempre com o objetivo de atender ao próximo, sempre com o objetivo de servir a Deus e ao próximo. Se o protestantismo, mais que as demais religiões, é uma educação,
vê-se diretamente atingido por essa mudança sociocultural que tende a questionar a educação como transmissão. O protestantismo tem sido pioneiro na área da educação, um vetor de inovações pedagógicas que se expandiram rapidamente na sociedade global. Podemos indagar se essa função inovadora já cumpriu seu papel ou se ainda há mais criações por vir. A questão é complexa e ultrapassa até mesmo o campo da educação. Afinal, se o protestantismo nutriu uma incontestável afinidade com a educação e muito contribuiu para a modernidade pedagógica, foi porque seu desenvolvimento está estreitamente ligado ao surgimento do mundo moderno, sobretudo a afirmação do indivíduo, o mundo moderno concebido como um projeto educativo e civilizador. Encontra-se hoje abalado em seus próprios ideais. O protestantismo também não está isento disso e precisa reagir no sentido de conquistar, né, de afirmar o seu espaço, primeiro como promotor de todas essas bases que constituem essa grandiosidade do mundo ocidental, mas também como alguém que pode reconduzir isso para os seus eixos, porque vemos hoje uma destruição desse processo educativo. Nesse mapa que temos aqui podemos observar, a grande expansão aí da influência protestante, da influência reformada na educação. A educação religiosa reformada protestante é parte do humanismo e da renascença. Temos as ramificações, diferença entre reforma e humanismo, semelhanças entre reforma e humanismo. Reforma, caráter ético, religioso, social, popular, inspiração na Bíblia, origem da educação pública. Olha aqui a origem da educação pública, tá ok? Aí, humanismo, caráter intelectual e estético aristocrático da minoria, inspiração dos clássicos greco-romanos. Não houve ensino geral organizado. Então, a questão do humanismo que é tão louvada hoje, né? Só que vejam onde está a educação pública, na iniciativa reformada. Isso precisa ser ressaltado hoje, tá ok? Então a educação tem saído dos trilhos, eis aqui quem pode trazer de volta, né? A influência reformada. Então a igreja ela tem que tomar seu espaço, tem que afirmar seu espaço na sociedade. Semelhanças entre reforma e humanismo, personalidade autônoma, individualidade livre de coação externa, sentido crítico ante os dogmas, inspiração na vida espiritual no homem e não em doutrinas. Veja só, características que unem, humanismo e reforma. Agora nessa vertente aqui, importante, educação humanista, livre, espontânea, reforma, severa e rigorosa. Então, em alguns momentos trabalharam junto e em outros se dividem e assumem características diferentes. Para a leitura da Bíblia, a reforma interessou-se pelo ensino popular, emprego de idiomas vernáculos, colocar a Bíblia na tradução da Bíblia para as linguagens dos povos, dos países, o vernáculo, a língua materna dos povos. Então isso aqui mudou a face do mundo, tá ok? Agora nessa vertente aqui, educação religiosa anglicana. Razões religiosas e políticas. Havia um antagonismo entre os reis e Igreja de Roma, Igreja Nacional própria. Então surge o anglicanismo, com o racha entre o rei e o Papa. O Papa não autorizou seu divórcio, então desse racha a Igreja da Inglaterra então torna-se Igreja Anglicana. Houve uma exclusão das escolas das catedrais monásticas por outras reformadas com espírito humanista. E aí o humanismo vai influenciar aqui o mundo britânico. Não aceitação de mestres e alunos que não seguissem a Igreja Anglicana. Educadores ingleses Roger Ascham e Richard Mulcaster. Emprego da língua materna, do inglês. Leis dos pobres, asilos e oficinas para pobres. A iniciativa social da igreja. Para essa vertente aqui, educação religiosa luterana. Alemanha, século XV, Lutero, Martinho Lutero, grande nome da reforma. Lutero, principal reformador, 95 teses sobre justificação pela fé, tradução da Bíblia para o alemão. E dizem, inclusive, que a tradução da Bíblia de Lutero para o alemão é também o surgimento da língua alemã como língua, vamos dizer assim, não que ele inventou a língua alemã, ok? Mas que ele promoveu um desenvolvimento, uma popularização, um fortalecimento do idioma alemão por meio dessa iniciativa. Aí vemos aqui essas ramificações.
Primeira e mais importante consequência na educação: formação da educação pública, reação contra a educação eclesiástica da época, também possuía caráter religioso. Outra aqui: Lutero luta pela escola pública e que estas sejam mantidas pelas autoridades públicas. Olha a iniciativa aqui, ó, a educação pública onde está. Ao terminar o século XVI, a educação pública se apresentava desta maneira. Primeiro, escolas primárias para aldeias com ensino elementar na língua alemã, caráter religioso. Segundo, escolas secundárias para a burguesia, caráter humanista e religioso, preparação para cargos religiosos ou profissões liberais. Terceiro, escolas superiores ou universidades com espírito da religião reformada. Temos aqui a base, ó, a estrutura do grande Estado alemão, o desenvolvimento dessa grande nação. Aqui temos a educação religiosa calvinista, Calvino, Suíça. Principais características da educação calvinista, veja: a acentuação do elemento leigo na educação, preparação para a república, a sociedade, tanto quanto para a igreja, insistência na virtude, no conhecimento, educação essencial para a liberdade de consciência, amplo sistema de educação elementar, pobres e ricos, conhecimento das escrituras, organização representativa para unificar e sustentar a educação, sacrifício pela educação, inspeção de professores e estudantes, uso da língua materna, espírito de investigação. Características que fizeram da Suíça o país desenvolvido que é na atualidade, tá ok? Se reconhece ou não é outra coisa, mas está aqui as bases para esse desenvolvimento, como reconhece Max Weber. Do ponto de vista educacional, este movimento foi mais eficiente que o luterano. Então, Calvino estruturou de uma forma mais eficiente, né, essa característica, né, da reforma dentro do mundo suíço, né, dentro do ambiente suíço. Temos aqui um quadro geral, né, quadro geral da educação religiosa reformada, suas ramificações, né, como influenciaram e como tem sido importante até hoje, e como inclusive precisa reafirmar a sua importância e afirmar o seu lugar dentro de um processo de reerguimento, né, da educação, do valor da educação, do valor do professor e do valor do ser humano como aquele que tem que ser alcançado pela educação para ser cada vez mais aperfeiçoado, estar em contato com a palavra de Deus e assim poder viver conforme a sua vontade. Então temos aqui esta abordagem ampla, essa aula extensa, né, acerca da influência protestante na educação, a influência reformada na educação, mas acredito que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Se você gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal e que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua vida. Depois vamos seguir falando sobre filosofia da educação. Na próxima aula, filosofia da educação. Muito obrigado, que Deus abençoe.